Bom, pessoal, meu nome é Elianai. A convite da Maria Eduarda, nossa querida Duda, eu fui convidado para fazer um bate-papo aí com vocês e quero de maneira rápida poder falar um pouquinho da minha experiência como empresário, como empreendedor e como que a gente faz para se virar num país de uma política tão maluca e a gente poder se equilibrar aí, né, nessas questões. Meu nome é Elianai, tenho uma empresa chamada Prevence e nós trabalhamos com segurança do trabalho. Basicamente o que a gente faz é trabalhar com construção civil e cuidar para que os trabalhadores das obras, né, que é um trabalho muito em altura, não venham a ter problema de queda de altura ou desenvolver um problema de saúde. A nossa empresa especificamente trabalha com construção civil, mas a segurança do trabalho é para manter a integridade de quem trabalha em qualquer área, seja em terraplanagem, seja em pet shop, seja em indústrias, né, que produzem vidro, aço, etc. Para toda função existe então um técnico em segurança do trabalho. Tá? A nossa empresa é uma pequena empresa, tá? Nós temos hoje uma equipe de 11 no nosso time, 11 pessoas, 11 profissionais. Tá? E como é que a nossa empresa nasceu? Eu me formei em 2006, técnico em segurança do trabalho. Comecei a trabalhar numa grande construtora em Balneário e de certo modo nós desenvolvemos um trabalho de segurança do trabalho dentro da empresa bem estruturado. Outras empresas começaram a ver o que a gente tinha desenvolvido lá e começaram a nos chamar para fazer consultoria. Olha, eu quero fazer na minha empresa como você fez aí nessa. E aí eu vi que eu poderia ir cobrando para ir ensinando como as empresas fazerem, e aí a empresa nasceu nesse sentido. Eu ainda era funcionário dessa empresa e já atendia outras construtoras. E de repente eu vi, opa, né, eu consigo atender essas pessoas aqui, e aí nasceu então a empresa. Tudo meio no supetão, sabe? A necessidade acabou me sugando para esse universo. Então eu já desenvolvi um nome e tal, e nasceu a Prevence. Eu me vejo como uma pessoa batalhadora, sempre trabalhei muito, desde os 12 anos. Comecei trabalhando na construção civil como servente de obra, né? Dos 12 aos 15 anos eu fui cobrador de ônibus também, era ilegal, nem podia ter carteira assinada, nem nada, então eu já fazia esse trabalho. Depois fui trabalhar mesmo como servente na construção e colocação de porta, na parte mais de marcenaria. E tem uma coisa interessante que eu sempre ganhei bem, sempre tive bons salários. Por quê? Porque eu sempre era um funcionário que não atrasava, sempre fui um trabalhador que chegava cedo no lugar, saía tarde, cumpria com as minhas metas. Tudo aquilo que a gente colocava como objetivo, a gente ia lá e fazia acontecer. Né? Trabalhava demais, muito cansaço, trabalho pesado, exaustão, mas eu queria cumprir com a minha meta. Então, me vejo sempre muito trabalhador e com muito esforço. Nunca tive medo, né, de trabalhar, de correr atrás, de encarar as coisas de frente, de, né, me comprometer com os processos da empresa, com as pessoas que eu assumia compromisso. Me lembro até que uma vez que eu era estudante, trabalhava na construção como marceneiro, e marceneiro de obra, em específico, ele trabalha com porta e rodapé. E eu me lembro que eu começava a trabalhar das 6 da manhã ao meio-dia, estudava à tarde e voltava à noite de novo para terminar aquele serviço que eu tinha começado. Então sempre com muito esforço, né? Como é que surgiu a ideia de ser empreendedor? Foi mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, tá? Tô seguindo esse roteirinho que a Duda me passou aqui. Eu tinha feito um bom trabalho, outras pessoas queriam o meu trabalho e eu acabei vendendo então essa consultoria para essas empresas. A nossa empresa começou nesse sentido, né? Em 2012 a gente iniciou de uma forma não planejada, tá? Nós já desenvolvíamos esse trabalho e outras empresas viam e quiseram levar essa mesma ideia para dentro da empresa deles, para dentro das suas empresas, né? Os primeiros tempos foram bem difíceis, tá? Porque você começa a trabalhar com muita gente que não paga em dia, muita gente que te enrola, você não tem experiência de contrato, impostos, várias coisas. Então você vai lá e se dá o preço da mão de obra. Depois vem a conta do imposto, tem que o retrabalho, às vezes dá uma manutenção, às vezes tem que voltar lá, então tudo isso tem um custo maior e acabava que a gente, né, ia perdendo dinheiro. Então às vezes ganhava, às vezes perdia, até que você vai aprendendo. Então tempos difíceis, porém a força de vontade e a garra de você querer sair daquela situação que você está disposto a qualquer coisa. Uma das coisas que me motivou sempre é porque eu nasci de uma família muito pobre, muito simples.
sempre com roupa ganhada, sempre dificuldade, não viajava. Então eu queria sair disso. Disse, cara, eu faço o que for necessário, eu preciso quebrar esse ciclo. Né? Então isso era a minha motivação. Minha motivação era sair daquele lugar. Precisava, né, me desprender daquilo ali. Tá? Outra coisa importante, como identifica uma oportunidade? Quando as pessoas necessitam do serviço que você faz. Sabe? Hoje eu vejo na construção civil em geral muitas oportunidades. Falta mão de obra, você consegue ter uma carreira meteórica sendo um trabalhador comprometido com aquilo que você prometeu que ia fazer. Né? O Henry Ford, o cara que criou a construção dos carros por escala, né? Quando ele criou esse método de construir carro, as pessoas perguntavam, como é que você fez isso? Você fez uma pesquisa de mercado e uma das respostas dele foi assim, ó, olha, se eu perguntasse o que o meu cliente queria, ele ia dizer que queria cavalos mais fortes, porque na época dele era carroça, né? E eu fui lá e criei algo novo e as pessoas perceberam que necessitavam ter carro. Hoje é incabível, né, não se falar em carro. A mesma coisa com o iPhone, Steve Jobs. Né? As pessoas tinham aparelhos com botão, ele foi lá e criou um aparelho com tela, né? Mais veloz, mais ágil, com câmera melhor. De repente as pessoas, opa, eu já tenho um telefone, agora eu quero um telefone melhor. Então, né, você identificar o que as pessoas querem. Basicamente qual o problema que eu estou resolvendo com o meu trabalho? Vou dizer aqui nós da Prevence. Nós acordamos de manhã para salvar vidas, para chegar nas obras e identificar um ponto que está com risco e proteger aquele trabalhador. Então, se eu vou ser um empreendedor, qual é o problema que eu resolvo para as pessoas? Sabe? Um exemplo só, né? Os tênis das pessoas gastam muito rápido. Então eu tenho um tipo de borracha melhor, um tipo de sola melhor. Então, nesse sentido, qual o problema que eu resolvo para as pessoas, né? Como você aprende hoje? Tem um método próprio? Gente, eu gosto de aprender ensinando, tá? Existe a pirâmide da aprendizagem, depois você dá um Google aí, e ela vai dar diversos números. Então ela diz lá, você aprende 5% ouvindo, 30% ouvindo e vendo. Você aprende 60% estudando. Estou só citando os números aqui, mas depois você vai lá e confere bem certinho. Mas você aprende 95% ensinando. Então você aprende para você, depois você tem que achar um método de passar o que você aprendeu. E aí é que você desenvolve aquele conhecimento. Esse é o meu método. Como eu lido com o fracasso? Fracasso não existe. Você nunca perde. Você sempre está aprendendo alguma coisa. Se você começou e deu errado, você teve uma aprendizagem com aquilo ali. Não existe fracasso. Vai ter a dor da derrota, a dor da tristeza de ter dado errado, a despesa. Mas o que vale é a vontade de aprender. Tá? E olhar o fracasso como oportunidade. Esses dias eu até ouvi uma história. Deixa eu só continuar aqui. Esses dias eu até ouvi uma história que dizia o seguinte: mandaram uma empresa de sapato, mandou 2 vendedores para a África do Sul. Para a África. Um para um lado, o outro para outro. Esses 2 vendedores de sapato chegaram na África. O primeiro desceu e viu que ninguém usava sapato. O segundo desceu e também viu que ninguém usava sapato. O primeiro ligou para a empresa e disse assim, olha gente, compra a passagem de volta porque aqui ninguém usa sapato, a gente não vai vender nada aqui. O segundo, ele ligou para a empresa e disse, gente, comece a trabalhar noite e dia fazendo muito sapato porque aqui ainda ninguém usa sapato, a gente vai vender muito sapato aqui. Então, como é que a gente identifica essa oportunidade? Se você vê aquilo ali como uma dificuldade ou você vê aquilo como uma maneira de você progredir e crescer. Tem uma história na Bíblia que fala de Davi e Golias. Então você pode olhar para o Golias e dizer, meu Deus, ele é muito grande, eu não vou vencer. Mas Davi olhou e disse, meu Deus, ele é tão grande que não tem como errar. Então, aquela pedrada nele. Então, só exemplo de como a gente deve ver as oportunidades, né? Qual é o trabalho na empresa? Hoje eu sou um dos diretores na empresa, eu não me coloco como proprietário, não gosto desse termo. Eu gosto de saber que eu sou mais um para somar. Se eu não acordar e vir trabalhar, tem pessoas que dependem de mim. Então, você fundou a empresa, você é o proprietário? Sim, mas eu me identifico como mais um trabalhador. Eu estou aqui não para atrapalhar, mas para somar. Né, para cumprir o meu horário, para cumprir o meu papel, para fazer mais do que eu sou chamado, não para ficar no médio. Né? É uma frase que diz, quem está no médio é medíocre, quem tira a nossa nota 7 está na média é medíocre, tem que ser a mais do que aquilo ali.
Então é normal eu passar a noite trabalhando, é normal eu chegar antes dos outros e sair depois dos outros. Às vezes é normal eu não vir trabalhar naquele dia porque eu tenho clientes para atender ou porque eu tive um compromisso anterior até tarde. Daí eu venho mais tarde, mas fico até mais tarde também. Então você tem que se dedicar, não tem jeito, tá? Outra coisa, às vezes você nem está trabalhando, é num final de semana você tem uma ideia para trazer para a empresa. Então não é porque eu estou dentro da empresa ou fora da empresa que eu não estou a trabalho. Onde eu estiver, eu estou pensando sobre o meu negócio, tá? É um negócio que a gente desenvolve, né? Eu gosto de me concentrar nas áreas humanas, apesar da nossa empresa ser uma empresa de engenharia, uma empresa técnica, eu gosto das áreas humanas, as áreas que têm a ver com as pessoas, que lidam com pessoas, que valorizam as pessoas, né? Eu gosto disso. Eu lido no dia a dia direto com os nossos trabalhadores, né? Direto no WhatsApp, pessoalmente, eles entram, porta sempre aberta, só se fecha quando for alguma coisa particular ou eu preciso de silêncio para me concentrar em algum processo que eu esteja fazendo. Tá? Mas é nesse sentido, a gente gosta de delegar atividades e de acreditar nas pessoas. Tá? Às vezes até as pessoas me chamam a atenção. Se você chegou na nossa empresa, a gente vai dizer para você, olha, vá lá e faça, se vira. Não fique com medo e nem fique achando que você não consegue. Vai e faça. Se errar ou antes de errar, chame alguém, peça ajuda, não tenha vergonha de dizer que não sabe. Não minta dizendo que você sabe, diz, olha, eu preciso verificar e volto já a terminar essa atividade. Então a gente gosta de deixar aquela pessoa à vontade para trabalhar, tá bom? Como obter informações sobre o que está acontecendo na empresa e como você controla as coisas. As informações acabam chegando. Nós fizemos reuniões periódicas, né? Então, sei lá, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, dependendo da situação. Às vezes tem mês que a gente não faz também, mas a gente faz um happy hour ali de manhã, aliás, um coffee break de manhã, e reúne todo mundo e vai discutindo. Então a gente senta e diz, cara, o que a empresa pode melhorar para o teu serviço fluir melhor? O que eu, como diretor da empresa, estou errando? O que nós podemos fazer para melhorar? É equipamento? É mão de obra? O que a gente precisa? Então a gente é bem claro nisso e cada um vai bombardeando e anotando a sua dificuldade ou a sua sugestão de melhoria. Tá? A energia. Quantas horas você trabalha por dia? Cara, eu tenho uma resposta que eu digo assim, ó. Quem trabalha com criatividade não pode ter horário. Por quê? Porque às vezes eu estou na praia e tenho uma ideia para a empresa. Tá? É diferente do cara que senta tijolo lá na obra, por exemplo. Ele tem que ter um horário para começar e um horário para terminar. Mas às vezes eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver lá nas minhas férias, em outro país, onde eu estiver e de repente eu tenho uma ideia. Então lá seria computado como horário de trabalho. Mas uma empresa sim, ela tem que ter hora para fechar, hora para abrir e hora para fechar. Precisa ter um telefone para alguém ligar lá, sabe? Então tem que ter toda essa funcionalidade. Mas eu costumo trabalhar em média aí umas 10 horas por dia. Tá? Eu também não gosto de que os trabalhadores acabem o horário e continuem em casa. Eu acho que tem que ter o seu horário de descanso, o seu horário como família, o seu horário de lazer. A gente mede isso. A gente não gosta que fique levando o trabalho para casa. Você tem que vir aqui e concluir aqui. Isso não quer dizer que vez ou outra você tem que fazer alguma coisa fora do horário. Até a gente fala o seguinte. Eu não gosto de atender a empresa depois do horário. A minha pergunta é, quando você está na empresa, você não responde um WhatsApp seu particular? Você não responde um e-mail particular? Você não fala com alguém da tua família para saber se está tudo bem? Falo. Então qual é o problema de num sábado você pegar um celular e responder alguém? Uma pergunta, uma questão. Então vai do bom senso também, né? Sobre as relações, qual a importância das coisas internas e externas da empresa? E para você, qual é a importância das relações externas? Quantos contatos? A minha filha chegou aqui, eu estou gravando para vocês, mas está tudo certo, tá? Quais os contatos são mais importantes? Fornecedores, clientes, pessoas de influência. É um pacote de coisas, né? Não dá para a gente mensurar o que é mais importante ou menos importante. Eu não posso só valorizar o meu cliente final. Eu tenho que valorizar o meu cliente interno, que é o meu trabalhador. Mas eu não posso ter só funcionário se eu não tiver o cliente comprador, se eu não tiver a grana entrando. Então, tão importante quanto a pessoa que está comprando é a pessoa que está produzindo. São de igual valor. Então, hoje a gente sente e escolhe os nossos clientes. Como se faz isso?
Eu não gosto de trabalhar com clientes que acham que a gente é um bombeiro. Ou seja, a gente só está lá para apagar incêndio. A gente tem que ter um cliente que quer trabalhar com a gente, que é nosso parceiro, que não visa só o preço, só a questão financeira, mas quer um serviço de qualidade, entendeu? Porque senão daqui a pouco você está competindo com pessoas que fazem serviços ruins e você precisa se destacar delas, entendeu? Eu sempre digo assim, você vai numa boa pizzaria, você vai num bom lugar, para aquele resultado ficar saboroso, para aquela pizza ficar boa, para aquele alimento que você vai comer ficar bom, precisa ter bons produtos. Você não consegue ter um bom café para tomar com um pó de má qualidade. Então é um conjunto de coisas, sabe? Então tem que valorizar e se relacionar com essas pessoas de igual valor. Sobre liderança, acho que está ficando longo, né, gente? Vou tentar encerrar aí com mais 5 minutos só. Sobre liderança, como é que você convence as pessoas a realizar o seu sonho? Cara, eu não convenço as pessoas a realizar o meu sonho. Eu convenço as pessoas a realizar o seu próprio sonho. Você está entendendo? O computador pode ser da empresa, o telefone pode ser da empresa, a impressora pode ser da empresa, o celular, o tablet e a caneta pode ser da empresa, mas o conhecimento é seu. Se um dia você sair daqui, todo esse conhecimento vai com você. O telefone você só atende e o dia que você sair você vai devolver ele. Mas o jeito que você atende, como você soluciona os problemas, como você resolve o seu dia a dia, é conhecimento seu. A gente não tem como ficar com isso. Por isso que a nossa valorização não é nas coisas, e sim nas pessoas, tá? Outras coisas. Quando você trabalha com pessoas, você tem que permitir pequenos erros, né? Claro, grandes erros que prejudicam, que trazem prejuízos, a gente não pode tolerar. Mas pequenas coisas a gente tem que, né, deixar com que aquilo flua, né? Então, a gente precisa ter essa conscientização que você trabalha com seres humanos, né? Criatividade, o que você acha do erro? Já falei, né? A gente tem que tolerar pequenos erros, tem que incentivar colaboradores, né? A nossa empresa erra, mas acerta mais do que erra, aí você coloca numa balança. Entre erros e acertos, você acerta mais do que erra? Não, a gente acerta mais, então a gente está no caminho certo e tenta evitar erros. Tem erros que são imperdoáveis. Veja bem, uma empresa que trabalha fazendo medicamentos. Se a cada 100 medicamentos ela errar ela vai matar uma pessoa. Né? Um médico, por exemplo, se o médico ele erra, ele mata uma pessoa. Se o engenheiro erra, ele mata um prédio inteiro. Você entendeu? Então, tem que ponderar e fazer essa mensuração dos erros. Né? Me dá prazer em ver as coisas dando certo. Você chegar num terreno, ver um terreno vazio, com mato, daqui 5 anos você olhar um prédio enorme ali, você ter feito parte disso, isso te dá prazer. Isso é maravilhoso, isso é gostoso. Então você tem que descobrir o que te dá prazer e correr atrás disso. Fator de sucesso da nossa empresa são as pessoas, tá, gente? Não é só o cliente e não é só o trabalhador, são as pessoas que estão envolvidas ali. Elas têm que se sentir à vontade, elas têm que querer estar com você, não só pelo salário. Porque quando alguém oferecer R$50 a mais, ela vai. Então ela tem que estar com você porque ela está se sentindo bem, porque o horário dela é bom, porque a empresa que trabalha ela é respeitada. Então, nesse sentido, são as pessoas que são importantes, tá bom? Pessoal, para encerrar, o que diria alguém que está pensando em iniciar um negócio e é algo mais importante que você gostaria de dizer que não foi abordado? Cara, para quem quer iniciar, inicia. Faz um planejamento, faz um estudo de mercado, faz um cursinho do SESI, do Sebrae sobre empreendedorismo para você entender como é que funciona. Faz uma pesquisa de mercado. O que eu vou vender, será que vai dar? Você tem que acreditar naquilo ali, cara. Você tem que acreditar que o que você está fazendo é o melhor. Uma vez que eu acreditei, já é 50% do sonho, ok? Então, se você sonhar, é possível realizar. Eu acredito nisso. E eu acredito que você vai ter que começar. O que eu queria dizer para você é que eu, como cristão, acredito que todas as coisas têm que estar no controle de Deus. Isso não foi dito e é o que eu gostaria de dizer. Se você tem um sonho, 50% dele já está pronto. O resto você tem que arregaçar a manga e fazer. E a outra coisa é, olha Deus, Senhor, o Senhor pode me ajudar nisso? Será que se eu começar o Senhor faz com que isso prospere e tenha sucesso? Busque essa resposta de Deus. E tem um versículo na Bíblia que diz que para Deus nada é impossível. E se para Deus nada é impossível e Ele está do teu lado, amigão, vai dar tudo certo. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Um beijão no coração.
Quero ver vocês nas mesas de negócio, tomando um cafezinho e ganhando milhões e voando pelo Brasil, o mundo, conhecendo coisas incríveis. Beijão, pessoal. Tudo de bom.